Bom, meu nome é Guilherme Becker dos Santos Amaral. Eu sou graduando da sexta fase da Educação Física de Licenciatura da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Eu vou falar um pouco sobre as imobilizações do judô hoje, bem brevemente, e após então passar o meu plano de aula que eu produzi. Bom, basicamente então sobre a imobilização, né? Um dos objetivos durante a luta é imobilizar o seu adversário. O Zaikomi e o Waza são as técnicas de imobilização. Aqui do lado direito, eu utilizei de uma imagem que mostra diversos tipos de imobilizações, eu não trouxe todas, mas mostra algumas, e você pode perceber a diferença e a movimentação, né, a posição são diferentes entre cada uma. Claro, algumas vão ter suas semelhanças, mas não vão ser ah, sempre iguais, obviamente. Bom, dependendo então do tempo da imobilização, o judoca que tá imobilizando recebe pontos. O ippon seria a maior pontuação, que é quando o judoca imobiliza o adversário por 20 segundos. O azar é entre o período de 15 a 20 segundos e o yoko é então entre o período de 10 a 15 segundos. Partindo então para o público-alvo da minha aula planejada, eu optei pela fase universal, pois é ali onde é uma das eh, principais fases ali para adentrar nessa questão do esporte, né? Não esportivizar o aluno, mas sim adentrar nessa prática. E pois é ali entre os 6 aos 12 anos, onde essa fase está localizada, que os mesmos têm as habilidades básicas como manipulação, locomoção, etc., se desenvolvendo ainda mais, né? Geralmente, as turmas de judô com crianças são turmas mistas, né? Tanto menino quanto meninas. E eu optei por ser assim mesmo, ou caso não seja, tudo bem, caso seja também tudo bem, pois a atividade eu acho que pode ser feita tanto por meninos quanto por meninas, não tem nenhum problema. Ah, Vamos então partindo ali para a aula. Eu acho que mais correto é então uma introdução, o professor deve ter uma introdução sobre a técnica de imobilização antes das atividades, né? Uma breve introdução ali falando sobre as imobilizações, os variados tipos, ah, quais os motivos deve ser feita, o porquê, os pontos, falar sobre a imobilização em si mesmo, né? Se puder trazer vídeos mostrando, seria de grande auxílio ali. Então, partindo depois para a atividade, eu escolhi a técnica do Kisagatame para ser introduzida nessa aula. Eu optei por uma só técnica para depois, então, partir para uma rede, uma teia de outras técnicas, né? E, bom, basicamente, então, o que seria feito? O professor separaria em duplas, ou então, caso já tenha uma aula anterior separada em duplas, ou então que já tenha mais convivência entre os colegas ali, duplas, ah, basicamente separaria em duplas, então, e teriam, então, duas tentativas de mobilização para um e depois duas tentativas para outro, e assim por diante, caso o tempo permita, né? O professor, enquanto os alunos vão ali praticando, o professor vai seguir do lado ali tentando auxiliar no que ele conseguir, vai explicando passo a passo como que é feita a técnica da imobilização do Kesagatame. Basicamente seria então o judoca que está imobilizando com o seu braço esquerdo, ele envolta o braço direito do adversário, fazendo com que o braço do adversário fique ali abaixo da sua axila, tentando imobilizar com o braço esquerdo o direito do outro judoca. Com o seu braço direito, ele então entorna o pescoço do adversário, fazendo com que o braço dele fique ah, atrás do pescoço, né, envoltando ali o pescoço do adversário, e o peso dele fique com o peito no peito do adversário, no pescoço ou no rosto, tentando fazer com que o adversário não fuja da imobilização, né? Com a sua perna direita mais à frente estendida e com a perna esquerda mais flexionada anteriormente, fazendo essa questão do posicionamento e tentando fazer com que tenha mais estabilidade durante a execução da técnica. Seria basicamente isso, então. Pode ser usado tanto quanto um aquecimento como já para uma atividade, pensando na atividade seguinte, para que
os alunos já tenham mais essa percepção de como que seria a imobilização, né? E durante a execução e essa atividade, o professor já pode ir percebendo quem tem mais dificuldade, o que tem que auxiliar, o que está sendo o que está sendo executado de forma mais errônea ou mais correta e assim por diante. Passando então para a próxima atividade, já seria algo mais voltado para a prática da luta em si. Uh, essa atividade tem ali 3 fases, eu separei em 3 fases, a fase inicial, a medial e a final da atividade. Também pode ser utilizado as duplas da atividade anterior, já que também vai ser feita em duplas essa. Basicamente, então, a fase inicial seria ali os dois posicionados um à frente ao outro, sentados um à frente ao outro, pensando já que a imobilização é sempre feita no solo, não vai ter essa questão de levantar, então vai ser sempre feita no solo ali essa atividade. Basicamente, então, inicialmente os 3 ali vão fazer como se fosse um adoleta, 3 toques de mão cada. A seguir, então, na fase medial, os 2 vão se jogar meio que para trás, fazendo quase um movimento de vela da ginástica, levantando os pés, mas sem tirar o quadril, não precisa retirar o quadril do solo. No momento que encontram as costas ao solo, os mesmos batem as 2 mãos ao chão, para o adversário perceber que os 2 estão prontos para seguir na atividade. Seguindo então para a fase final da atividade, os mesmos vão voltar com seu corpo à frente, né, voltando quase para a posição inicial. E dali então vai ter a chance do mesmo tentar derrubar o adversário sem se levantar, tentando ali no solo derrubar e fazer a imobilização vista anteriormente, que era o Kesagatame. Claro, se por algum acaso não tiver dificuldade na realização da técnica, tentar imobilizar o adversário de uma forma. Tentar imobilizar o adversário, né? Se localizando com o corpo acima, tentando não fazer com que o adversário se consiga fugir daquela imobilização. Partindo então para a finalização da aula, eu pensei em voltar então para uma roda de conversa entre os judocas para ver o que eles aprovaram, o que eles acharam não tão correto ali, ou então o que eles não gostaram, né? Se gostaram da aula, o que eles mais gostaram, o que eles tiveram mais facilidade, o que eles tiveram mais dificuldade, se tem alguma ideia que pode ser introduzida durante a aula, e se eles conseguiram adquirir algum conhecimento sobre ali, né? E com isso, ver se a aula foi proveitosa. Eu sempre digo que se o aluno saiu sorrindo da aula é porque foi uma aula proveitosa para eles, né? Então, ver se eles saíram sorrindo e ver se eles conseguiram tirar alguma coisa dali, né? Para que nas próximas aulas o professor também já tenha mais conhecimento sobre o que ele pode melhorar e o que ele pode especificar melhor ainda na próxima aula. Aqui tá as minhas referências bibliográficas que eu utilizei. E é isso aí. Valeu, obrigado.